Olá! Olá, Fabíolo. Sua primeira aula foi excelente. Muito obrigado. Espero que todos tenham gostado. Já vimos o conceito de período no MCU. O que veremos agora? Nesta aula veremos o conceito de frequência. A supertela é incrível. Teremos apresentação novamente? Sim. Ela é nossa janela para o conhecimento. Vamos começar? Continuaremos explorando o movimento circular uniforme. Nossa supertela já está ligada. MCU é todo movimento de trajetória circular em que as velocidades escalar ou linear, v, e angular, ômega, são constantes em módulo e diferentes de zero. Mas antes, este aviso é muito importante. Agora vamos aos estudos. Vamos observar através da supertela. Iniciaremos com a análise do movimento de alguns satélites artificiais. O conhecimento do movimento circular e uniforme foi fundamental para o cálculo exato de suas órbitas. Alguns efetuam uma volta ao redor da Terra em 2 horas. Efetuam, portanto, 12 voltas por dia ao redor do planeta Terra. Temos também os satélites geoestacionários. Estes orbitam sobre um ponto fixo, acompanhando a rotação da Terra. Sua frequência de rotação coincide com a da Terra. Perdemos o sinal de nosso satélite. Mas já estamos conectados a outro de nossa rede particular de comunicação. Vamos analisar agora o movimento das hélices de um ventilador. Estas hélices efetuam 300 rotações a cada 1 minuto. Mas o que esta medida nos informa realmente? Agora vamos organizar nossas observações sobre frequência. A supertela é incrível. Agora vamos formalizar a teoria a respeito de frequência. Frequência, representada pela letra F, é o número de voltas por unidade de tempo. No Sistema Internacional, SI, a frequência é medida em Hertz, cujo símbolo é Hz, em homenagem ao físico alemão Heinrich Rudolf Hertz. Esta significa no movimento circular uniforme voltas ou ciclos por segundo. O símbolo Hz foi estabelecido como unidade de medida de frequência no Sistema Internacional e deve ser representado com a inicial maiúscula, por se tratar de um nome próprio. Outra unidade de frequência muito utilizada é o RPM, que significa rotações por minuto. A relação entre o RPM e o Hertz está no tempo do ciclo. Para converter de RPM para Hertz, basta dividir o valor da frequência por 60. No caso inverso, é só multiplicar, também por 60. Perceberam como é simples? Guarde esta relação. Ela será bastante útil durante nossos estudos de MCU. Agora, para fixar o conhecimento, vamos exercitar. Exemplo 1. Vamos analisar se certo ou errado, marcando conforme sugerido. 1 Hz significa no Sistema Internacional uma volta em um intervalo de tempo de 1 segundo. Hertz significa ciclos em 1 segundo.
A afirmativa está certa. Dois Hz significa no Sistema Internacional 2 voltas em um intervalo de tempo de 2 segundos. Para que esteja em Hertz, o tempo deve ser sempre 1 segundo. Está, portanto, errada. RPM é unidade de frequência no Sistema Internacional de Medidas. RPM é uma unidade de frequência usual. Está, portanto, errada. Para converter a frequência de RPM para Hertz, é só dividir por 60. Importante lembrar desta relação de conversão. A afirmativa está, portanto, certa. Vamos continuar exercitando. Exemplo 2. Qual é a frequência em unidade do Sistema Internacional de um disco que gira a 60 RPM? Solução. Ao transformarmos o tempo de minuto para segundo, convertemos para o Sistema Internacional. 60 RPM. Significa 60 rotações em um intervalo de tempo de 1 minuto. Já sabemos que 1 minuto equivale a 60 segundos. Simplificando, temos uma rotação em 1 segundo. Podemos afirmar que 60 RPM é o mesmo que 1 Hz. Tenho um desafio para vocês. Converta para o SI, a frequência do ventilador que mencionei na exibição da supertela. Na próxima aula veremos a relação entre período e frequência. Lembre-se de inscrever-se no canal.